Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Olha para quem está ao seu lado, diga bom dia, meu irmão. Excelente dia para você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Eterno venha falar grandemente aí ao seu coração. Queridos, hoje no culto das 8, terminou a reunião, já estava no finalzinho da reunião, a Vanessa começou a tocar, e na hora que ela estava tocando, algo de Deus aconteceu aqui tão forte, mas tão forte, que o povo começou a gente gritar, chorar, né? Livremente, sem ninguém chamar, começaram a vir para frente, se quebrantar, chorando, ajoelhado. Houve uma visitação poderosa da parte do Eterno, e o Senhor tem algo lindo para fazer na tua vida hoje, amém? Quero chamar o Júnior. Foi muito lindo o que o Senhor fez ontem aqui também na Rede Missões. Começou às 18 horas e tinha muita gente. Eu vim deixar o Tiago, eu tinha um compromisso com a igreja da pastora Inês, que fica ali próximo ao centro de Guarulhos. Ela tinha feito essa agenda conosco no começo do ano, e eu falei para ela assim: olha, coloque a igreja no jejum e na oração. E assim ela o fez, e ontem foi assim glorioso, porque na hora que eu fiz o apelo, não me recordo se foram 11 ou 12 pessoas que vieram para frente confessando Jesus como Senhor e Salvador. E uma jovem chorava tanto, sabe, no momento que estava entregando a vida ali ao Senhor Jesus. Deus está salvando vidas, aleluias, glória ao nome dele, amém? Eu gostaria que a equipe, os missionários, né, subisse aqui também, todos que vieram com o Juninho. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a vida do Júnior, apresentamos toda essa equipe. Que o Senhor abençoe, que o Senhor supra em glória a necessidade de cada um, e que o Senhor venha realmente fazer algo poderoso nesta manhã. Que a palavra seja uma palavra liberada do trono, que venha gerar impacto e mudança na vida dos que estão aqui e daqueles que estarão acompanhando pelas redes sociais, no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar em família, estar aqui com cada um de vocês. Eu sei que Deus está trazendo um novo tempo para essa casa, um novo tempo para essa congregação, e é muito bom estar aqui com alguns dos meus irmãos que Deus tem me dado ao longo dessa minha caminhada no Evangelho. E eu quero dizer que vocês estão em casa, e essa é a família de vocês, amém? Bom, gente, bom dia. Essa igreja é muito avivada. Nós conhecemos o caráter dos pastores da igreja porque nós conhecemos o caráter do filho de vocês. Eu queria deixar um testemunho a respeito do Júnior, especialmente. O Júnior para nós é uma referência. Ele é um homem de Deus, e eu creio que a partir da sua casa, apóstolo, Deus vai tocar muitas nações, e o seu filho é uma flecha. O seu filho é uma flecha. Talvez ele retorne para cá daqui a alguns anos, mas o Senhor vai usar ele muito nas nações. E essa igreja não foi chamada para tocar só a cidade de São Paulo, mas toda essa nação. Eu creio nisso, amém? Irmãos, esse daqui é o Rael, ele é índio, da etnia Chavante, neto de cacique, homem de Deus, alguém que o Senhor tem levantado nesse tempo. Daqui a alguns dias ele vai estar retornando para a tribo dele, para pregar o Evangelho. E são confins da terra, irmãos, povos não alcançados. Ele vai estar falando um pouquinho, né, Rael? Graça e paz. Meu nome é Rael. Quando que eu ouvi uma canção aqui, primeiro o louvor, meu coração gritou muito. Eu agradeci ao Senhor. Ele sempre vem aqui com vocês e adoramos junto. Amém.
Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu me chamo Daniel. Sou de Brasília. E ano passado conheci um homem de Deus. Um homem que carrega uma chama. E a chama que queima nele passou para mim. Há muito tempo atrás, em 2016, Deus ele trouxe ao meu coração que o meu propósito é ser missionário. Só que durante muito tempo eu vim anulando. Eu não me submeti a esse propósito. E hoje tenho 26 anos. Ano passado, quando o Júnior estava lá em Brasília, na igreja que eu sou, a passar algum tempo com ele e ver aquilo que Deus derramou sobre ele, a paixão, Deus foi também transmitindo essa paixão para mim. E nesse ano, eu me submeti ao propósito de ser missionário, de estar indo passar um período integral na Escola de Missões MCM. E eu falo que o Júnior foi um presente de Deus para mim. Através da vida dele, Deus ativou o meu propósito. E eu quero agradecer a ele, agradecer esse ambiente, que eu creio que esse ambiente foi o que gerou o Júnior também, o propósito que ele está vivendo. Amém? Graças e paz, povo de Deus. Amém. Meu nome é Humphrey, eu sou queniano, lá na África. Eu tenho 20 anos. Eu estou aqui no Brasil 5 meses, fazendo a escola de missões. Prazer conhecer vocês. Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, o Humphrey e o Rael aprenderam a falar português esse ano. Deus é bom demais. Sabe, alguns anos atrás, um jovem ouviu uma voz. Em obediência a essa voz, ele deixou pais, deixou a família, deixou tudo que ele tinha para trás e foi para o Quênia. E lá no Quênia, ele se tornou um pai para os órfãos e um auxílio para as viúvas. Aquele jovem se transformou em um homem de Deus. E como homem de Deus, ele deu sua vida por aquela nação. Há 1 mês e meio, o pastor Chiquinho se tornou um mártir. O pai do Humphrey se tornou um mártir naquela nação. O sangue dele foi derramado, mas eu creio que através da morte dele, muitas almas vão ser alcançadas naquele país. Humphrey, você é um legado do seu pai. Você é um legado do seu pai, uma semente que ele plantou naquela terra e que vai dar muitos frutos. Irmãos, o evangelho é isso, é morte, é renúncia. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sai da casa do teu pai e da tua parentela para a terra em que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele foi obediente à voz. E por causa da obediência ele se tornou o pai da fé. E todas as famílias da terra foram abençoadas por causa de Abraão. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós somos obedientes à voz do Espírito Santo, nós vemos milagres acontecer. Milagres acontecer. E eu creio que o Senhor está nos trazendo novamente para o centro do Evangelho. Para o centro do Evangelho. O centro, irmãos, é Jesus. É Jesus. Durante muitos anos a igreja brasileira se distanciou, ficou em um estado de coma espiritual. Mas eu creio que sempre antes de um grande avivamento, o Senhor ele derrama o batismo de arrependimento. É o momento da igreja brasileira se arrepender e voltar ao primeiro amor, e voltar às primeiras obras. Não podemos deixar o fogo, essa chama do Espírito Santo, se apagar das nossas vidas, irmãos.
A igreja tem perseguido tantas coisas, corrido atrás de tantas coisas que para nós não é nada, que para nós não é nada. O Senhor Jesus, Ele nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, de Jerusalém a Judeia, de Judeia a Samaria, e de Samaria até os confins da terra. Nosso coração tem que queimar por missões, tem que queimar pelos povos não alcançados, tem que queimar pelos perdidos, pelas almas que estão se perdendo. Não é fácil viver o evangelho, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o Senhor, Ele nos fala que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Quero te convidar a abrir as vossas Bíblias em Salmos, Salmo capítulo 120, Salmo número 126, a partir do verso 5. Todos já encontraram? Amém? Diz assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Vamos ler mais uma vez? Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Feche os teus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, fala poderosamente aos nossos corações. Jesus, Tu sabes que eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada para oferecer. Sou como um vaso de barro em Tuas mãos. Senhor, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Sua voz, Pai. Nós Te entregamos o nosso melhor, Pai. Te damos o nosso coração, Jesus. O Senhor tem total liberdade para agir da maneira como o Senhor desejar hoje aqui. Espírito Santo, o Senhor está na direção desse culto, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Estamos sedentos por mais de Ti. Amém. Irmãos, o que o Senhor tem me ensinado é que toda semente plantada no reino, ela precisa ser regada com lágrimas. Precisa ser regada com lágrimas. Precisamos chorar, irmãos, pelos perdidos. O Senhor Jesus, Ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24: se um grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morre, ele continua só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Um cristão que não morre, ele não frutifica. Nós precisamos morrer para as nossas vontades. Precisamos morrer para os nossos desejos, para o nosso eu, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Não é fácil, irmão, ser um genuíno cristão, porque precisamos abrir mão de nós mesmos para viver de acordo com a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto. Deuteronômio 8:2 nos diz que Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. No deserto nós aprendemos a sermos dependentes de Deus. No deserto nós somos tratados, somos podados, somos forjados. É durante o deserto, irmãos, que nós aprendemos e conhecemos Jesus. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, mas regue a sua semente, a semente que foi plantada no seu coração com as suas lágrimas. Nunca vi o justo sem resposta, irmãos, nem a sua descendência mendigar o pão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Todo ano, quando os israelitas saíam em peregrinação
a Jerusalém, na festa da Páscoa, eles passavam pelo Vale de Baca, que significa Vale das Lágrimas. Na nossa peregrinação, nessa nossa vida, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis. Por momentos difíceis. Mas nunca se esqueça que não existe problemas, que não existe dificuldades maiores do que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Se submeta ao processo. Se submeta ao processo, irmãos. Jesus, ele foi aperfeiçoado através dos sofrimentos pelos quais ele passou. Getsemane significa prensa de azeite, significa prensa. Jesus, ele passou por grandes dificuldades, por tribulações. Quando ele estava ali no Getsemane, ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, irmãos, o Senhor, ele vai nos diminuir para extrair de nós aquilo que é mais precioso, para extrair de nós a essência, irmãos, o óleo. Ele vai nos diminuir para forjar em nós o caráter de Cristo. Porque um cristão que não morre, ele não frutifica. As virtudes de Jesus precisam ser implantadas no nosso coração. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Eu te digo que não é fácil. Não é. Mas a alegria que o Espírito Santo nos dá, essa alegria o mundo não conhece. Essa alegria o mundo não conhece. O salmista, ele nos diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a sua realização eu a buscarei, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua face. Uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa só. Não pedi ouro, não pedi riquezas, não pedi fama. Pedi pela presença de Deus, porque a presença dEle é suficiente. A presença dEle é suficiente. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Irmãos, da mesma forma, a mulher do vaso de alabastro, ela não se importou com a opinião dos homens. Ela entrou naquela casa daquele fariseu, se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus, e com as suas lágrimas ela lavou os pés do Senhor Jesus. Ela quebrou aquilo que ela tinha de mais valioso, o seu vaso de alabastro. Com seus cabelos ela enxugou os pés de Jesus. O lugar o mais alto que nós podemos alcançar nessa vida é os pés do Senhor Jesus. Esse é o lugar mais alto que nós podemos alcançar, irmãos. Nós precisamos voltar a chorar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, onde tudo começou. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Quando você sentiu aquela alegria inefável, aquele gozo indescritível. Quando todo dia você orava, quando todo dia você buscava. Mas com o passar dos anos, com o passar dos dias, essa chama foi se apagando. O Senhor, Ele nos diz: filho, é hora de voltar. Filha, é hora de voltar. Estou de braços abertos aqui te esperando. Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor. Que as nossas lágrimas reguem essa semente. Vamos voltar a orar, a buscar a glória de Deus, a se importar com as pessoas. Porque o que nós temos de mais valioso nessa vida é a presença do Espírito Santo.
é a presença do Espírito Santo. Certa vez Davi, ele pecou, desobedeceu a palavra de Deus, e ele ficou muito tempo fora ali do propósito, distante do Senhor. E ele disse que com o passar do tempo, os ossos dele iam se definhando, até que um dia ele confessou o pecado dele diante do Senhor. Ele disse: Pai, pode tirar de mim tudo, mas não me tires o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51 nos diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Ele não despreza. Vamos voltar, amor, ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1, diz assim: Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo ela para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Amém? Irmãos, essa parábola nos fala sobre a igreja. Observe que as 10 eram virgens. As 10 se vestiam de linho fino, que significa os atos de justiça. Mas as 5 sábias, elas tinham azeite de reserva, elas tinham óleo reserva. E as 5 imprudentes não tinham. E a parábola nos diz que o noivo demorou a chegar, e por causa da demora do noivo, as virgens adormeceram. Até que se ouviu uma voz dizendo: Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Essa voz é o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e o Espírito Santo está dizendo: Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Nós temos que ser como as 5 virgens sábias que tinham azeite de reserva, irmãos. Azeite de reserva. Precisamos orar como nunca oramos. Precisamos buscar a face do Senhor como nunca buscamos. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação.
compraste para Deus, povo de toda tribo, língua e nação. Irmãos, um cristão, ele dá a sua vida pelos perdidos. Jesus, ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. A igreja brasileira precisa tocar nas nações. Nós precisamos tocar nas nações. Tem muitos aqui que o Senhor tem chamado para a obra missionária, tem chamado para o campo. Qual vai ser a sua resposta para essa voz que te chama? Você vai escolher viver de acordo com a vontade de Deus, ou você ainda vai viver de acordo com a sua vontade? Viva aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos ganhar as nações para o Senhor Jesus. Vamos ganhar as nações para o Senhor Jesus. Talvez Deus tenha te chamado e você se sinta incapaz, se sinta pequeno demais. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. As coisas no reino de Deus não são feitas com profissionalismo, são feitas com lágrimas nos olhos. Aquele que te chamou, Ele vai te capacitar. Apenas seja obediente como Abraão. Siga a voz do Espírito Santo. Comece a orar, comece a buscar a presença de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer que eu tenho orgulho de ter o mesmo nome do que o do meu pai. Pai, eu quero que todos saibam que eu te amo. Você é um espelho para mim. Irmãos, eu disse isso, acho que foi ano passado, quando eu tirei os dias para ficar de jejum. O Senhor, Ele me falou a respeito de uma pastora no Peru, pastora Marlene. Uma mulher que chega a fazer 3 jejuns de 40 dias por ano. E quando eu ouvi sobre ela, eu falei: Senhor, eu quero ir para lá para estar aprendendo com ela, porque eu quero isso para a minha vida. E assim, quando eu terminei aquele jejum de 40 dias, passei na casa do pastor José. E quando eu estava saindo de lá, a pastora Marlene, assim que eu desci do monte, meu pai foi me buscar. A gente passou ali na casa do pastor José Rodrigues, que é o presidente da MCM. E quando nós estávamos já indo embora, a pastora Marlene, ela chegou. Ela fez uma oração por mim e me chamou para ir para o Peru junto com ela. E o Senhor me falou que o Peru vai ser a primícia. Vai ser a primeira nação que Ele vai me enviar para estar sendo poldado e aperfeiçoado. Alguns anos atrás, acho que tem uns 2, 3 anos atrás, tem mais, né? Isso. Antes da pandemia, acho que foi quando estava começando ali. Nós estávamos com o projeto de ir para a Coreia do Norte. Só que em virtude da pandemia e da guerra da Ucrânia com a Rússia, as fronteiras foram fechadas. E a entrada na Coreia do Norte se tornou mais difícil do que o normal. Então, nesses anos eu vim buscando uma palavra de Deus. E o Senhor me falou para ir primeiramente para o Peru. Eu ganhei as passagens. Em setembro, na primeira semana, eu vou estar sendo enviado para lá. E eu creio que vai ser um tempo muito bom, irmãos. Eu vou estar servindo em Lima, na capital, em Cusco e em Quiriuno, durante 5 meses.
E no ano passado eu estava participando de um congresso de missões. E nesse congresso eu falei: Senhor, eu estou aqui disponível, Pai. Estou disposto a ir para a Coreia do Norte, para a Somália. Eu falei: Senhor, o único país que eu não quero ir é para a Alemanha, Jesus. O único país que eu não quero ir é para a Alemanha. Pouco tempo depois subiu uma pastora e ela falou: você que tem preconceito contra a Alemanha, isso é pecado. E o Senhor me falou: você vai para a Alemanha. Uma pastora da MCM que está com um projeto de plantação de igrejas em Wittenberg, que é a cidade de Martinho Lutero, cidade da Reforma. Ela me chamou para ir em abril do ano que vem junto com ela para lá. Eu creio que vai nascer uma CBI, vai nascer uma igreja lá na Alemanha, porque a Europa precisa ser alcançada para o Senhor Jesus. É só o começo, irmãos. Nossas bandeiras não estão aqui por acaso, são um ato profético de que essa igreja vai pisar em todas essas nações. Vamos tocar as nações, vamos tocar as nações, porque essa é a verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que toca nos confins da terra. Uma igreja que toca nos confins da terra. Irmãos, foi um missionário na aldeia do Rael, e através da vida desse missionário a aldeia foi salva. E hoje o Rael está aqui com uma semente que foi plantada naquela aldeia. E através da vida dele muitas outras vão ser ganhas. O Humphrey está aqui porque uma semente foi plantada lá no Quênia. E através da vida dele, muitas outras vão ser ganhas. Vamos ganhar as nações para o Senhor Jesus. Amém?